pessoal. Finalmente sextou, né? 8h46, gravando essa aula aqui no dia 24 de maio, na sala de hoje. E, galera, hoje a gente vai, primeiramente, ver algumas notícias aqui, só para vocês terem noção do vídeo funciona. Assuntos como esse. E depois a gente vai dando prosseguimento ao nosso conteúdo propriamente dito. A gente já está abordando em linhas gerais. Mas, enfim, olha só essa notícia aqui, cambada de aluno. Facebook, Microsoft e Oi indenizarão uma usuária por invasão de contas. Olha só, decisão da primeira turma recursal do Juizado Especial do Distrito Federal aumentou o valor da indenização devido aos danos causados aos usuários das redes sociais. Olha que notícia maluca. Sensacional. No caso, a mulher aqui, ela utilizava contas do Instagram, WhatsApp e e-mail para quê? Para vender cosméticos. Ou seja, nós temos aqui uma usuária que era empreendedora. Um usuário que era empreendedor, pessoal. Primeira coisa que dá destaque aqui. E entrou com ação lá. Inicialmente, o JEC, né, inicialmente aqui, ó, o Juizado Especial lá de Brasília, ele condenou a CS, ou seja, Facebook, WhatsApp e o Hotmail, né? E a Oi, aliás, e a Oi, a pagarem solidariamente, ou seja, qualquer uma delas, 2.000 por danos morais. Só que em relação ao Oi, a juíza, na época, a magistrada, entendeu que o sistema de segurança da empresa era absolutamente frágil ao permitir a alteração de dados da parte autora por intermédio de terceiros e condenou também a indenizar a consumidora pelos danos materiais. Destaque isso aqui, pessoal. Presta atenção nisso aqui, nessa parte aqui da Oi. Preste bem atenção. A autora recorreu pedindo o aumento do valor, argumentando que as empresas falharam na segurança e na prestação de serviços, certinho? Acarretando em transtornos que ultrapassavam o mero aborrecimento. Aí, beleza. Aí, o Facebook e o WhatsApp aqui, né? Facebook e a Microsoft também, em defesa, alegaram que os problemas sofridos pela autora tiveram origem na falha da empresa de telefonia móvel, ou seja, por isso, estou tirando aqui meu da reta. Quem é responsável é a Oi, a operadora de internet e de telefonia. Eles estão percebendo que isso aqui é tudo de conteúdo da Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é, olha só. Majoração. Esse processo ele foi para a segunda fase, né? Fase recursal, ou seja, as partes não concordaram com 100% com a sentença. Foi para uma turma recursal, uma turma de 9 juízes, né? Que a gente, no juizado especial, nós não chamamos isso de desembargadores de ministros, né? São juízes. Vamos lá. Analisar o recurso, a turma concluiu que a vítima enfrentou problemas e transtornos devido à invasão de contas. Portanto, houve falhas na segurança e na prestação de serviço, acarretando transtornos e aborrecimentos causados em recorrente que ultrapassam o mero aborrecimento. E por unanimidade, ou seja, todo mundo decidiu majorar o valor da indenização devida ao usuário, condenando as empresas ao pagamento solidário de 6.000 por danos morais. Além disso, a Oi foi condenada a pagar 170 pelos danos materiais. Processo, está aqui o número, e o acórdão está aqui também. Olha aqui. Isso aqui é decisão decisão da turma de recursão. Tribunal de Justiça, Juizado Federal, tal. Relator Juiz Antônio, recorrente. Esse aqui, recorrido, papapá. Vamos lá. Aqui, nessa primeira parte aqui, o relator ele fala como é que foi a sentença anteriormente, né? Que tinha dado o valor de R$ 2.000 de indenização. Olha só que interessante, galera. E aí depois
fala que pediu majoramento para certa quantidade, etc, etc. E lá no finalzinho, o recurso conhecido parcialmente provido e sentença em formato para majorar para R$ 6.000. É, sem condenação de honorários advocatícios. Que pena, né? Enfim, só para vocês verem, pessoal, como que funciona. E, enfim, olha só que notícia interessante. Aí o que que eu quero trazer aqui para vocês? O que eu quero trazer aqui para vocês? Vocês perceberam que é, as empresas de telefonia, as empresas de tratamento de dados, né, que são as redes sociais, elas são responsáveis pela, pela segurança dos seus dados pessoais. Facebook, o Instagram, né, a plataforma Meta como um todo, a plataforma Meta do Mark Zuckerberg, ela como um todo, ela é responsável por ti, ela é responsável pelos dados aqui. Entendeu? Ela tem a figura ali do controlador, tem a figura ali do mediador, ela é responsável. Se ela vacila contigo e e dá algum dano a você, você tem direito de processar. Todo aquele conteúdo que vimos lá na Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos aqui. A questão agora, professor, eu queria ver na prática, queria ver escrito para eu entender bem quais são os artigos, quais são as legislações referentes a esse processo. O que a gente pode usar, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, da Lei de Acesso à Informação, quem sabe, ou até mesmo da Marco Civil da Internet, em relação a um fato assim. Vamos ver isso, pessoal. Vamos ver. Vou preparar aqui um pequeno artigo para vocês. Nós temos aqui, pessoal, que nessa notícia que vimos aqui, ah, nós temos ali incidência de dois, três artigos da Lei Geral de Proteção de Dados. E esses dois, três artigos que vão demonstrar para a gente o que que essa usuária sofreu, o que que essas empresas foram negligentes com essa usuária. Então vamos lá. Vou só fazer um quadro aqui só para vocês terem uma noção de como isso foi gravíssimo. Muito bem. Na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, nossa LGPD, nós temos o seguinte tema. Nós temos que lembrar que temos o artigo 6º, o artigo 48, bem como o artigo 42. Esses são os seus seis artigos que vamos ver aqui. No nosso artigo 6º, ele vai trazer ali princípios que vão nortear o tratamento de dados pessoais. A gente vai lembrar o que é segurança e proteção, segurança, na verdade, segurança e prevenção de danos ao titular dos dados. Então vamos lá, vamos pontuar aqui artigo por artigo. Vamos lá. Nós temos o artigo 6º, que vai falar de segurança, opa, segurança, que vai falar de danos, ou melhor, indenização para aquele que foi violado. Pois bem, da mesma forma, além do nosso artigo 6º, nós vamos ter aqui o artigo 46, para anotar aqui para vocês. Vamos ver aqui o artigo 46. E relembrando aqui, o artigo 46, ele vai falar o seguinte, que todos os agentes de tratamento têm que adotar medidas de segurança, técnica e administrativa
para proteger os dados pessoais de acesso não autorizados em situações acidentais, ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação de qualquer forma, tratamento inadequado ou ilícito. Ou seja, a responsabilidade. Nós vamos ter aqui a bendita da responsabilidade. Uma falhazinha aqui, ó. Ah, quadro aqui, pessoal, bugou mesmo. Vamos ver se eu consigo colocar de novo aqui. Só um minutinho. Bugou mesmo. Bugou mesmo. Pois bem, vou arrumar aqui, pessoal. Então, nós temos aqui responsabilidade, bem como nós temos também a responsabilidade, na verdade, voltada ao controle, que quem tem dados pessoais do outro deve ter. Beleza? Por fim, pessoal, o último artigo aqui que vai incidir na nossa notícia aqui, da Lei Geral de Proteção de Dados, é o 42. Esse aqui que é o fio da meada, pessoal. Esse aqui que vai fazer vocês entenderem bem por que essas empresas foram condenadas. O artigo 42, ele vai dizer o seguinte: ele vai falar que o controlador ou operador, que são as figuras responsáveis das empresas lá, esses duas figuras que causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, ele vai ser obrigado a reparar. E vocês perceberem bem, as empresas foram condenadas a reparar o dano sofrido por aquela mulher. Então vamos só destacar aqui: controlador ou operador. Aí eu pergunto para vocês, mas quem que era o controlador ou operador? Gente, era a Oi, era o Facebook, era tudo, gente. Todas as empresas. Porque elas controlam, operam todos os dados pessoais de nós, todos, todos os dados. Ela cuida a todo momento. Pois bem, aí o que que eu quero aqui explicar para vocês? O que que eu quero aqui trazer para vocês? Que nesse presente processo aqui que analisamos, a decisão que foi para a turma recursar, inclusive, e majorou o dano moral, ele teve a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados. E se você pega um caso assim, você como advogado pega um caso assim, e não sabe da incidência da Lei Geral de Proteção de Dados, você só fica ali no civil, etc, etc, você vai comer barriga, vai deixar de ganhar dinheiro, vai deixar de conseguir trabalhar. Por isso que tem que se atualizar, tem que estar atento às novas legislações, tem que estar atento às novas disciplinas, inclusive o direito digital é uma dessas disciplinas que você tem que estar atento para você conseguir trabalhar. Então, você que está começando a graduação agora, nos primeiros semestres, já vai pensando, sabe? Já vai planejando sua vida, já vai sendo um aluno mais dedicado. Você que está terminando a graduação, né? Vocês que são meus alunos que eu estou orientando TCC também, o Forte aí, cara, já vai refletindo aí um pouco mais sobre já o mercado de trabalho que vocês vão estar entrando. Pense bem, pessoal. Pense bem. Muito bem. Vamos só pegar o artigo que eu redigi aqui, só para vocês verem como que ficou. Então vamos lá. Análise jurídica, aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados na indenização por invasão das contas online. A recente decisão
A recente decisão da primeira turma recursal dos juizados especiais em relação ao caso de invasão de contas, invadir a conta da mulher, envolvendo grandes empresas como Facebook, Microsoft e Oi, destaca a crescente importância da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela Lei 13.718, desempenha um papel central nessa análise, evidenciando a necessidade de garantir a segurança das informações usuárias. Um dos fundamentos legais das decisões foi o artigo 6º, que vimos agora, explicação dele. Nesse artigo, como temos princípios de como que devem ser tratados os dados pessoais, que inclui a segurança e a prevenção de dano ao titular dos dados. No caso em questão, a falha das empresas, galera, em proteger adequadamente a conta do usuário de acesso, demonstra uma violação desses princípios. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto aqui é que no artigo 46, nós temos a seguinte situação. Só retornando aqui. Então, nós temos nesse artigo da Lei de Proteção de Dados, que fala que os agentes de tratamento, e no caso em tela que seria, vamos só escrever aqui, as nossas empresas, que elas adotem medidas de segurança e técnica administrativa aptas, ou seja, tem que ser boas para proteger os dados e acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou de qualquer forma, tratamento inadequado ou ilícito. Pessoal, vamos só refletir um pouquinho disso aqui. Eu vou parar o compartilhamento aqui. O artigo está falando o seguinte, bicho, você como empresa, você vai estar cuidando de dados pessoais das pessoas. E, cara, você tem que bolar um monte de plano de ação para você proteger os dados das pessoas, para que a pessoa, o usuário entende que não deve ser compartilhado, você proteger. E caso der algum BO, caso der alguma merda, você tem que ter um plano de recuperação, cara. Você não pode. Vamos imaginar que isso aqui sei lá, um HD, esse controle com HD. Você não pode armazenar os dados pessoais da galera, tudo no HD externo, tudo em um único HD. Caso perder esse HD, já era. Caso perder esse HD, não tem mais o que se fazer. Caso perder esse HD, os dados pessoais das pessoas com o qual você cuida sumiram. Não existe isso, gente. Não existe isso. Tu tens que se virar. Tu tens que rebolar, meu irmão. Tu tens que salvar em Drive, tu tens que salvar em e-mail, vários sistemas de backup para não vazar e não perder os dados dessa pessoa. Você tem que se virar, meu irmão. Tem que se virar. Ah, mas eu não consigo. Interessa. A legislação é ética. Ninguém alegará desconhecimento da lei para não ser responsabilizado. Princípio universal nosso aqui do Brasil. Verdade, direito ocidental, né? Como um todo. Princípio, você vai ter que fazer e acabou. Você vai ter que fazer e acabou. Não tem conversa. Pois bem, galera. E aí, meus caros? E aí? E aí, que é isso que temos aqui na nosso caso específico aqui. Então, o que acontece? A decisão do tribunal em aumentar a indenização devido à absoluta fragilidade do sistema de segurança da Oi alinha-se diretamente com esse requisito aqui, nessa lei. Muito bem. O artigo 42, por fim, o artigo 42, vamos colocar aqui de cor, ele vai dizer o seguinte, presta atenção, ó. Estipula que o controlador ou operador que causar dano patrimonial, moral ou individual ou coletivo em violação à LGPD é obrigado a reparar. Ou seja, esse aqui, pessoal, nada mais é do que o... Vamos trocar a cor, só um instante. Apagar aqui.
trocar a cor, deixar a cor vermelha, né? No caso. É o famoso. Acho que ficou muito grosso aqui, peraí. É o famoso dever do quê? De indenizar. Pela sua responsabilidade. Atenção nisso aqui. A ponderação das empresas ao pagamento de danos morais e materiais se reflete na aplicação direta desse artigo. Beleza? Vamos encerrar isso aqui, galera. Vamos encerrar. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Utilizar a rosinha agora para destacar o nosso texto agora aqui. Vamos lá. Galera, a decisão ressalta a importância da implementação efetiva das medidas de segurança robustas por parte das empresas que tratam os dados pessoais. O aumento do valor da indenização de 2.000 para 6.000, além de danos materiais, enfatiza que as sanções por falhas de segurança podem ser significativas. Considerações finais aqui, pessoal. O caso também serve como um alerta para todas as empresas, todas as organizações, sobre a importância da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente no que diz respeito à segurança de dados. Todas as empresas, galera, devem adotar e entender que não apenas enfrentam riscos legais e financeiros, mas também riscos da sua reputação. Vou colocar esse aqui em outra cor agora. Esse aqui tem que ter destaque. Vou deixar em verde aqui. Tá de raiva. Reputação e confiança junto aos consumidores. Implementar e manter práticas de segurança rigorosas não é apenas uma obrigação legal, mas um componente crucial da responsabilidade corporativa na era digital. Cambada de alunos queridos e maldosos. Galera, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui? Cambada, é o seguinte. Primeiro, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Segundo, as nossas jurisprudências, as decisões dos tribunais, toda a pena aplicada, toda a sanção aplicada, ela tem que ter a função educativa também. No sentido de que, poxa, Facebook, Oi, WhatsApp, etc, etc, redes sociais, tiveram uma sanção desgraçada, tiveram que pagar um dano moral violento, no caso, as outras empresas, as demais empresas, ou até mesmo essas próprias empresas, elas vão ficar velhadas. Elas vão refletir sobre o que está acontecendo. Elas vão observar o que ocorreu, vão observar o que ocorreu e vão repensar o tratamento de seus dados. Em tese, né, pessoal? Em tese. Pois bem. E aí, a nossa aplicação da lei, a sentença, é no sentido educativo, que as empresas não vão querer que isso ocorra novamente, vão passar a cuidar. Então, por isso que às vezes a punição tem que ser forte, né? A mão do Estado, nesse sentido, ela deve pesar. Ela deve pesar. E no outro sentido, pessoal, não deve haver impunidade, não deve haver impunidade, deve haver punidade para esses casos. E o seguinte, a Lei Geral de Responsabilidade já tem ali 3, 4 anos já aqui no Brasil. E as empresas elas têm que entender o seguinte, que não é só o risco financeiro que está sendo discutido aqui. Não é a questão dela perder dinheiro, mas é reputação, cara. Que confiança você vai ter numa plataforma social que ela vive violando seus dados, que ela vive sendo condenada, que ela vive sendo maldita aí no mundo afora? Que confiança você vai ter? Imagine que isso é um negócio de qualquer outra empresa. Vamos supor, uma empresa de arroz, uma empresa de café, uma empresa de jogos, etc, etc. A empresa vive tomando condenação, vive sendo ré em vários processos da justiça. Você vai ter confiança numa pessoa assim? Você vai ter confiança numa empresa, num empreendimento assim? Não. Então, as empresas devem ter consciência de que devem cuidar de sua reputação. Por isso que vocês, como futuros advogados, como futuros assessores, como futuros promotores, etc, 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 vocês podem, como operadores jurídicos, aliás, né, consultores do direito, operadoras de direito,
vocês podem estar tendo essa orientação, dando essa orientação para as empresas, vocês podem estar faturando, ganhando dinheiro em cima disso, explicando como que deve ser o tratamento de dados pessoais, principalmente nessa era digital, e muitas empresas ainda estão se adaptando, elas não sabem como armazenar dados, ela vai lá e escaneia de qualquer jeito os dados da pessoa, coloca qualquer pastinha no computador, às vezes coloca em um computador só, aí vai lá um indivíduo, pega um HD, pega um pendrive, puxa tudo os dados dos funcionários daquela empresa, vaza aí. Pois é, pois é, pois é. E aí vocês podem dar esse assessoramento para essas pessoas. Beleza? Vamos ver mais uma notícia aqui? Vamos ver mais uma notícia aqui acerca desse tema. Meta, ou seja, Facebook, indenizará advogada por redes invadidas e post de cunho sexual. O colegiado considerou que a situação se agravou pois a advogada ela utilizava a página dela, ela utilizava a página dela para trabalho. Na decisão, a juíza pontuou que o Facebook alegou que a forma genérica que a usuária é responsável pela senha cadastrada em sua conta e que ele não especificou qual dica de segurança a mulher teria deixado de seguir, tampouco produziu alguma prova nesse sentido. Olha só, galera. Olha só. Mas vamos ver aqui o comecinho, né, que esse aqui já é um texto lá de baixo. Ó, a segunda turma do TJ manteve a decisão contra o Facebook indenizar advogada por de redes sociais invadidas por terceiro e a decisão fixou de R$ 4.000 danos morais. Além disso, o Facebook não poderá realizar qualquer cobrança de débito que tenha sido contraído por meio das contas da mulher durante o período da invasão. Conforme o processo, a mulher teve suas contas Facebook e Instagram invadidas por terceiros. Nesse período, teria sido veiculado em seus perfis anúncios de cunho sexual. Ademais, o invasor ainda teria feito despesas por meio de suas contas. Olha só, pessoal. Olha só. No recurso, a plataforma Meta, ou seja, nosso querido Mark Zuckerberg, pessoa jurídica, né, pessoal? Obviamente, né? Defendeu que não possui o dever de armazenar conteúdos de contas, tampouco de suas atividades, e que, além disso, fornece um ambiente seguro com ferramentas adequadas aos seus usuários. Argumentou ainda que não ficou comprovado que houve observância dos procedimentos necessários ao restabelecimento da conta e que não há que se falar em falha de prestação de serviço, os protegidos por terceiro. Meu Deus. Só que, gente, a decisão explicou que o Facebook não pode transferir os riscos da sua atividade ao usuário. Ele que tem que se virar, meu irmão. Ele é o operador, ele é o controlador, ele tem que fazer por onde cuidar daquilo. Tá entendendo? Tudo aquilo que a gente viu lá naqueles outros artigos. Portanto, ele deve responder pelos prejuízos ligados aos incidentes de segurança. Manjou? A magistrada destaca que a usuária teve seu perfil suspenso e que a situação se agrava, pois é advogada e sua página era utilizada como meio de divulgação do trabalho. Assim, entendeu que não há dano moral em razão de todo o desgaste decorrente das diversas tentativas infrutíferas de solução da questão através dos mecanismos disponibilizados pela própria plataforma, exigindo então a judicialização da controvérsia. Pois é, pessoal. E aí, galera, vocês veem como que o dever de cuidar dos usuários dessas plataformas, ele, ele é grande para elas. Ele é grande para as plataformas. Então, as plataformas elas têm que ter uma noção do que elas estão lidando. Tem que ter mais segurança. Tem que deixar de maneira mais clara o usuário como proteger melhor sua conta, sabe? Não ficar naqueles, leia os termos de condições. Ninguém lê essa merda. Ninguém lê. Então faz em formato de post, faz umas imagenzinhas lá, deixa bem claro, ó. Você precisa disso, disso, disso para proteger sua conta. Você vai deixar de usar a conta pessoal para a conta profissional. Muito bem, muito bem. Mas ó, faça isso, isso, isso. E o Instagram e o Facebook não faz suporte, cara. Empresa tão gigante,
Empresa tão boa não faz isso, não deixa tão claro ao usuário. Para quem é muito afiado na informática, né, eu sou uma das pessoas, consigo achar todos os mecanismos, mas para o usuário comum não está claro. Para o usuário comum não está claro. E a maioria dos usuários são usuários comuns. Povão, povão, pessoal, povão. E, infelizmente, as redes sociais do Mark Zuckerberg estão falhando muito nesse ponto. Estão falhando demais. Está falhando muito, 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 muito nesse ponto, pessoal. Enfim, vamos ver mais uma notícia aqui para a gente encerrar. Lei Geral de Proteção de Dados. Facebook terá de indenizar o usuário que teve Instagram invadido. Olha só. O Facebook foi condenado a indenizar o usuário no valor de 3 mil pelos danos morais sofridos em razão da invasão por hack do seu perfil no Instagram. Ele utiliza a rede social em caráter profissional, mesma coisa da nossa colega advogada lá, e tem mais de 6 mil seguidores. A decisão do segundo colégio recursal, o relator juiz Eurico Brandão Barros Corrêa, adotou um fundamento a responsabilidade objetiva dos provedores de plataforma da internet, bem como o parágrafo único do artigo 44 da Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo aquilo que falamos anteriormente, aqui, pessoal. Olha que bacana. Para o magistrado, ficou demonstrado nos autos que o autor não foi negligente a ponto de vulnerar o acesso da sua conta, havendo falha no dever de segurança da plataforma. De acordo com o juiz, a Lei Geral de Proteção de Dados é clara ao dispor sobre a responsabilidade do controlador ou operador pelos danos decorrentes da violação de segurança dos dados do usuário ou quando deixar de adotar as medidas de segurança previstas em lei. O magistrado ainda assevera que a decisão discute tema bastante atual, acerca do tratamento de dados por parte dos operadores e plataformas de internet, estabelecendo obrigações e exigindo a adoção de medidas eficazes de segurança. E ele conclui: por se tratar de uma legislação relativamente nova, está em fase de consolidação pela jurisprudência pátria. Ou seja, teremos várias decisões acerca disso aqui ainda, pessoal. O pau vai torar nesse tema aqui. Temos várias outras aqui, várias outras decisões. Eu vou deixar esse link, vou tentar deixar esse link, ou pelo menos esses textos aqui, disponíveis nas minhas redes sociais, @Wagner Cândido no Instagram. E vou tentar colocar também abaixo aqui no link do vídeo aqui no YouTube, no meu canal. E, se possível, tentar colocar esse link no portal só para vocês lerem essas decisões aqui, todas essas notícias aqui, para vocês entenderem bem todo esse tema aqui, que é muito pertinente. Vocês conseguem até ver aqui o processo, né, a sentença, ó, olha só. Olha aqui a sentença do juiz. Tá? Tudo isso é muito pertinente, pessoal. Tudo isso é uma aula, uma decisão de um magistrado, é uma aula para vocês verem como que funciona a incidência do direito civil. Olha só, artigo 474, direito civil, 187, Código de Defesa do Consumidor, que vimos anteriormente, e bem como a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês veem como que é a incidência da nossa matéria em todas as demais áreas do direito. Vocês verem, pessoal, como que é sensacional esses temas. Pois bem, galera, nós estamos indo para o final aqui da nossa aula, indo para o final do nosso semestre aqui, né? Já estamos. Semana que vem já é junho, né? Hoje é 24. Não, semana que vem ainda vai dar dia 31. Temos mais uma aula no mês de maio, né? Dia 31. Pois bem. Eu quero deixar aqui também, como de costume, né? Sempre deixo um documentário, uma matéria, um vídeo sobre a responsabilidade das empresas nessa indenização. Vou tentar deixar uma matéria aqui para vocês verem esse tema também. Ver esse tema também. E eu peço a vocês, qualquer dúvida, qualquer dúvida, pode estar entrando em contato
comigo, pode estar entrando em contato comigo, tanto no Instagram como no número pessoal. Né? Vocês que estão iniciando a faculdade agora, tá no primeiro período, pode procurar o nosso colega Eduardo. Esse colega Eduardo aí tem meu contato, pode estar passando para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Dúvida curiosa mesmo sobre o direito digital, sobre o direito penal, sobre qualquer outra disciplina, eu posso estar ajudando, sobre artigo científico. Estou à disposição de todos vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido bastante frutífera essa aula aqui. Deixo aqui mais uma matéria, mais um vídeo aqui para vocês. Fiquem todos com Deus, bora estudar. Falou! Falou, falou. O mega vazamento de um banco de dados nacional que expôs informações confidenciais de milhões de brasileiros. O caso é considerado como o maior vazamento de dados da história e pode trazer consequências graves para muita gente, porque são informações sensíveis e que agora estão aí, disponíveis no submundo da internet e facilitam a aplicação de fraudes e golpes. O Evandro Cini está aqui com a gente no estúdio para ajudar a entender, para ajudar a nos explicar o que significa esse vazamento e quais são os riscos que nós corremos e, claro, no que a gente precisa ficar atento. Cini, primeiro a gente tem que entender que informações são essas que hoje estão expostas e ao alcance de qualquer pessoa. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a você que nos acompanha. Foram dados de 223 milhões de pessoas. A gente tem, inclusive, esses números aqui. Agora, o que chama a atenção é que são 223 milhões de pessoas, mas hoje nós temos 212 milhões de habitantes. Ou seja, dentro destes dados podem haver números também de pessoas que já morreram. Mas há também dentro destes dados números, inclusive, atualizados, porque foram encontradas informações de crianças, RG, CPF de crianças que nasceram há poucos anos e que também foram expostos. A gente conversou com especialistas em segurança digital que falam em mais ou menos aí 37 categorias de dados vazados. E aí, Márcio, nós trouxemos para quem nos acompanha aqui no CNN Prime Time quais são algumas dessas informações que foram vazadas então por esses criminosos. Vamos trazer aqui no nosso telão então, e são dados, olha só, muito importantes. Dados pessoais e documentos básicos, nome dos pais, telefone, foto de rosto, isso chama muito a atenção porque por meio da foto é possível você fazer várias transações que seriam mais difíceis sem ela. Imposto de renda, os dados da declaração que a pessoa fez. E aí tem algumas questões também ali pessoais, como o número de PIS e INSS, para as pessoas que recebem esses benefícios, registro de imóveis, participação em empresas, score de crédito, ou seja, para saber de que forma que essa pessoa é aceita ou não no mercado, que ela compra ou não. E esse perfil de consumo também. Onde será que eu consigo atingir esse consumidor? Então, são dados muito relevantes, confidenciais, sensíveis, na mão de pessoas mal intencionadas. Isso pode trazer um transtorno muito grande. Inclusive, a gente falou com o Thiago Tavares, que é presidente da SaferNet Brasil, uma organização que reúne profissionais que discutem a segurança digital. E ele explicou como essa exposição de dados pode colocar em risco a vida de qualquer um de nós. Uma vez que esses dados foram vazados, nada impede que alguém use esses dados, por exemplo, para conseguir acesso à sua fatura de cartão de crédito, para conseguir acesso ao extrato da sua conta de telefone, para pedir a migração da linha de telefone de uma operadora para outra, ou seja, causar todo tipo de transtorno na vida de uma pessoa. Então, e também inscrever pessoas em abrir empresas, inscrever pessoas em partidos políticos, contratar serviços, contratar, por exemplo, uma linha de telefone no seu nome. Coisas desse tipo podem acontecer a partir do acesso e uso indevido desses dados. Pois é, entre os milhões de dados expostos estão os do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por causa disso, o ministro Alexandre de Moraes pediu à Polícia Federal que investigue o vazamento e determinou ainda que sites de busca tirem do ar 4 endereços relacionados à consulta de dados vazados, entre eles plataformas encontradas na Deep Web, um espaço oculto que muitas vezes é acessado por criminosos. A grande questão é, as autoridades
usam o poder que têm para tentar proteger os próprios dados. Evandro, como é que fica o cidadão comum? Eu não tenho o poder de um Alexandre de Moraes, de um presidente da República, para tentar me proteger. O que a gente faz? Não posso, determinar ali uma investigação sobre o meu caso. Mas a primeira coisa, Márcio, que os especialistas orientam é denunciar. E tem uma questão que eu descobri que é muito interessante hoje, que é até fazer boletim de ocorrência. Você sabia disso? Isso é incrível. Nesse caso de vazamento. O boletim de ocorrência, ele é importante. Nesse caso, você não precisaria enfrentar a fila ali na delegacia. Dá para fazer pela internet. É importante que você relate também à polícia e denuncie aos órgãos de proteção ao consumidor, o PROCON. E também, pessoal, tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O site da ANPD entrou no ar logo depois que a Lei Geral de Proteção de Dados passou a valer no Brasil agora, em setembro de 2020. Essa lei ajuda a proteger o consumidor e põe regras às empresas que têm acesso aos dados. Essas regras, inclusive, prevêem punições, como multas de 50 milhões de reais para aquelas que cometerem irregularidades. No site www.gov.br/ANPD, você tem ali um campo de denúncia onde você pode relatar isso. E aí eu conversei com o advogado especialista em direito digital, o Renato Blum. Ele explica para a gente agora por que é importante fazer, inclusive, um boletim de ocorrência. Dê uma olhada. Para as estatísticas e também para que a polícia leve em consideração o potencial, as consequências, a amplitude daquele fato. Nesse momento existem hoje já 2 inquéritos, um estadual e outro na Polícia Federal, envolvendo um dos vazamentos noticiados aqui no Brasil. Porque depois, se você tiver algum crime relacionado ao seu CPF ou algum dado seu, você mostra ali, autoridade, em dia tal eu registrei um boletim de ocorrência, porque aí você consegue comprovar que houve fraude. Agora, existem outros meios também que não cabem às autoridades, mas a nós na hora de registrarmos, por exemplo, as nossas senhas, Márcio? A gente costuma se descuidar também em alguns casos. Nós trouxemos aqui para vocês, segundo os especialistas, formas de tentar evitar que as pessoas roubem os seus dados. Então, olha só, reforçar a senha com no mínimo 8 caracteres. E o que eles indicam, Márcio, desses caracteres? Que você pense, por exemplo, numa música, num trecho que você lembre de algum livro ou algo, e no meio desses trechos coloque ainda um arroba, um número. Isso dificulta que esses hackers possam roubar as suas senhas. Trocar os seus e-mails com frequência, então nunca manter sempre o mesmo e-mail. Não confirmar dados por telefone, e-mail ou WhatsApp. Isso já aconteceu com você? Sim, claro. Neste vídeo, vamos falar sobre o mega vazamento de dados do Serasa e o pedido de indenização individual de R$30 mil para cada pessoa que teve seus dados vazados e ainda mais R$200 milhões a título de danos coletivos. Esses foram os pedidos feitos pelo Ministério Público Federal numa ação civil pública ajuizada pelo Instituto Sigilo. Esse é o resumo de tudo, mas existem alguns arranhões aí nessas comunicações, nessas informações, e que você precisa entender, e eu vou te atualizar aqui. A primeira delas, ou seja, a primeira das informações que você precisa ter em mente, que ela seja esclarecida, é de que o Instituto Sigilo já está com esse processo andando, com essa ACP andando em São Paulo, desde 2020. E eu vou te mostrar aqui a data do ajuizamento. 2020, 21, 22, 23, estamos indo para 2024. Só que o caso ganhou repercussão nacional após a entrada do Ministério Público Federal como coautor dessa ACP. E aí, diante disso, o que aconteceu? O Instituto Sigilo fez uma grande publicidade em cima disso e, claro, muitas pessoas se associaram no intuito, visando receber e se habilitar para receber essa indenização de R$30 mil, se habilitaram, se filiaram ao Instituto e também receberam muitas doações por conta dessa habilitação que ocorreu aí recentemente. Mas o Instituto Sigilo
tem ganhado essa repercussão nos últimos 2-3 meses, se eu não me engano. Então é importante. Agora pensa o seguinte, o que é um instituto, Giovanni? Gente, é uma organização, uma sociedade da sociedade civil que busca ali com fins, né, públicos, gerais, no sentido, por exemplo, o Instituto Sigilo busca essa proteção de dados, busca processar e entrar com ações civis públicas contra vazamento de dados. No caso do Serasa, eles, além de vazar os dados, o que acontece? Eles vendem os dados. Vende dados de gente viva, gente morta e gente que está em Marte, vende dados de todo mundo. E as pessoas que compram, muitas das vezes, vendem também para ganhar dinheiro. Ou seja, uma empresa vai lá, compra esses dados do Serasa, da Serasa, né, da empresa, e essa empresa que comprou, o que ela faz? Ela vende pacotezinho. E a pirâmide vai descendo até você conseguir comprar 200 milhões de CPFs, 220 milhões de CPFs por R$ 49,90 lá na Praça da Sé. Entenderam? A pirâmide vai descendo nesse sentido. A empresa compra, ela vende para grandes empresas. Essas grandes empresas, algumas dessas, não estou dizendo todas, algumas que se dizem grandes empresas, vendem, repassam esses dados por um valor para outras pequenas empresas que não têm como se habilitar para receber esses dados da Serasa. E essas outras que já recebem das outras, replicam para as outras, das outras, até chegar na mão daquele lá que te vende um DVD com todos os dados dos brasileiros. Identidade, CPF, comprovante de residência, identidade, CPF, dados bancários, declarações de imposto de renda. Os caras te vendem tudo. Tá? Inclusive vendem muitos dados de pessoas falecidas e aí quadrilhas pegam esses dados e fazem benefícios fraudulentos, fazem o escarcéu, pegam empréstimos, fazem de tudo um pouco com os dados de gente viva, gente morta e gente que nem nasceu, né? Quase isso, né, gente? Então, agora eu vou te dar a cronologia disso para que você entenda. E assim, Instituto Sigilo tem um equívoco aí na sua informação. Tá? Eu não sei o que vocês, se isso foi um equívoco ou se vocês quiseram passar essa ideia para quem se associa a vocês e quer se cadastrar e fica feliz e faz a doação. Então preste atenção, Instituto Sigilo, que acredito que vocês possam resolver esse problema aí. Isso aqui que eu vou te passar, nenhum outro vídeo te passou. Então, só recapitulando. Serasa vende dados de todo mundo e aí não há critério e controle disso. Isso fere a privacidade e lesa várias pessoas, porque várias coisas são feitas com esses dados bancários. E aí o Instituto Sigilo entrou com uma ação, inclusive pediu a liminar, falando, em 48 horas, pare de vender Serasa. Serasa fica proibido de vender. Fica proibida, né? A Serasa, a empresa Serasa Experian, não é isso? Fica proibida de vender. Foi negado isso, tá? Deixa eu te dar aqui a cronologia logo. E por que eu tô fazendo isso? Olha aí, o Jacaré mandou isso pra gente. Giovanni, meu querido, tá rolando boatos aí sobre vazamento de dados no Serasa. Sabe me informar melhor sobre isso? Claro, sei tanto te informar melhor que eu fiz um vídeo especialmente para você, meu querido Jacaré. Forte abraço, tá? Gente, de vez em quando vocês quiserem, pode mandar aí comentários que dependendo da relevância e das conjecturas aqui, eu consigo fazer isso que eu estou fazendo aqui com o nosso amigo Jacaré, tá bom? Se você procurar vazamento Serasa, você vai encontrar o mega vazamento de dados Serasa. Certo? Olha aqui, 6 de novembro de 2023. Tá legal? Beleza. Isso aqui que criou uma grande repercussão. No dia 4 de dezembro de 2023, olha aqui, deixa eu aumentar para vocês verem. Estão vendo aí? No dia 4 de dezembro de 2023, olha aqui, dentro do portal do próprio MPF, tá? Olha só. MPF requer da Serasa o pagamento de multa superior a 200 milhões por vazamento de dados. Órgão pleiteia ainda que a empresa seja obrigada a pagar
R$30 mil em indenização a cada indivíduo que teve informações expostas na internet. E aí, se você vai lá no Instituto Sigilo, assine a petição, fala, vou assinar a petição, né, do Instituto Sigilo. Inclusive, eles utilizam essa questão do reforço do MPF para fazer com que você adira, né, a isso. Olha só, o Instituto colhe assinaturas para uma petição que será encaminhada à ação civil pública que tem o apoio do MPF. Eles sempre colocam isso, que tem o apoio do MPF. Qual é aqui? Ministério Público Federal. Preste atenção. Se você clicar aqui, ó, acesse aqui. Tá vendo? Ele coloca aqui, ó, será encaminhada, juntada aos autos do processo. Se você clicar aqui, acesse aqui, você vai cair nessa página aqui, tá vendo? Consultar dado vazado e assinar petição. Quando você clica aqui, você vai para um cadastro, tá? Ele vai fazer você fazer um cadastro. E aí eu não sei se tem associação ou não, uma taxa para você se associar. Mas olha o que ele fala, ó. Desejo consultar se os meus dados foram vazados e assinar a petição que será encaminhada à ação civil pública contra o Serasa, tá? Só que eu volto aqui. Por que eu estou voltando nessa petição, nessa página? Porque eles colocam aqui, olha só, o Serasa em janeiro de 2021 causou um mega vazamento. Não, foi publicado em 2021, mas o mega vazamento foi em 2020. E aí eles colocam, olha aqui, ó, o Ministério Público Federal de São Paulo ingressou em auxílio à causa do Instituto Sigilo, como coautor da ação, requerendo o pagamento de R$30 mil. Tá vendo? Foi 10% do faturamento, Sigilo? Vamos ver aqui. 10% aqui, ó, em valor equivalente a 10% do faturamento. Isso aqui seria danos coletivos, tá? Mas eu volto para cá, para essa página. Preste atenção agora. Por quê? Porque logo abaixo eles colocam objeções, perguntas e respostas. E olha aqui, olha essa pergunta. O processo, olha aqui, posso consultar o processo na internet? Qual o número do processo? Onde acesso? Aí eles colocam a resposta, sim. Deixa eu aumentar para vocês verem, tá? Para vocês entenderem o que a gente está conversando. Sim, o processo é público, você pode consultá-lo onde? No site da Justiça Federal de São Paulo, certo? Isso aqui não dá, porque tem que ter PJE. Inserindo o número do processo. Olha só. Como Instituto Sigilo, você fala, olha só, primeira incoerência sua, tá, Instituto Sigilo? Como você fala que o Serasa vazou dados, olha aqui, ó, o Serasa em janeiro causou mega vazamento. Como você fala que em janeiro ele causou mega vazamento, se a ação que você coloca aqui é de 2020? Como você entrou com a ação antes do mega vazamento? E aí isso aqui me chamou a atenção, tá, Instituto Sigilo? Tá? E eu fui pesquisar. E, na verdade, eu fui parar em outro processo, tá? Eu vou chegar aqui. Eu fui parar aqui, ó, no processo de São Paulo. Mas antes eu quero te mostrar o processo... Deixa eu ver se é esse. Sim, aqui, ó, 2021. Eu fui parar no processo que eles citam aqui, ó. Olha aqui, qual é o número do processo? 2020, né? Só que não existe processo 2020. O processo de São Paulo é 2021. O processo de 2020, olha aqui, ó. Vocês vão ver. Deixa eu aumentar aqui. Que eles citam é um processo da Justiça Federal do Distrito Federal. Olha aí, ó. 073-6634. 073-6634. Esse processo
não é do Ministério Público Federal, não é da Justiça Federal de São Paulo. Ele é do Ministério Público, de São Paulo, do Distrito Federal e da Justiça Federal. E aqui está falando das listas online e prospecção de clientes, tá? Essa ação aqui foi ajuizada para proibir o Serasa. Olha aqui, ó. Justiça confirma liminar e determina que Serasa deixe de comercializar dados pessoais. Essa foi uma ação lá da Justiça Federal, Justiça Estadual ou Justiça Distrital, né, gente? Do Distrito Federal, e foi proposta por quem? Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT. Ou vocês estão equivocados, Instituto Sigilo, ou vocês estão mentindo. Decidam, tá? Porque vocês insinuam, tá? E informam o processo da Justiça Distrital, Distrito Federal, uma ação que não foi ajuizada por vocês, e sim pelo Ministério Público do Distrito Federal, foi no Distrito Federal e aqui está a sentença. Lá do processo, isso aqui já é uma decisão do processo de São Paulo. Mas se vocês acessarem aqui, ó, vocês vão ver que ainda aqui, da decisão cabe recurso. Deixa eu até ver se tem ação aqui. Não tem não. Eu cheguei até a acessar. Mas vamos lá. Vamos para São Paulo. Sim, esse processo aqui é a tal ação civil pública que o Instituto Sigilo entrou. Como ele cita ali, ó. Então, assim, Instituto Sigilo, vocês estão fazendo meio um Frankenstein aí, ou Frankenstein, em cima disso daqui, ó, né? Vocês falam, o Instituto Sigilo pediu que indenize 15 mil, não é isso? Mas o MPF pediu 30. E aí vocês falam aqui, ó, o Serasa, olha aqui, ó, em janeiro de 2021. Sim, a ação de vocês é de janeiro de 2021. Vamos ver quando vocês entraram com a ação? Sim, gente, eu vou te disponibilizar tudo isso. Olha aqui, ó, data que o Instituto Sigilo entrou com a ação, gente. 12 de fevereiro. Tá aí, ó. Olha aí, ó. 12 de fevereiro de 2021, eles entraram com a ação. Então, Instituto Sigilo, essa informação de vocês aqui está errada, ou equivocada ou mentirosa. Até o endereço aqui está errado, tá? Mas as pessoas vão embora, né? E na decisão, gente, olha só, deixa eu mostrar o andamento de novo. Então, eles entraram em fevereiro de 2021 e o último andamento desse processo, deixa eu te mostrar, olha aqui, ó. Quem é o autor da ação, tá tudo direitinho aqui. Olha o último andamento, gente. Publicada a decisão em 12 de dezembro de 2023. E é essa a decisão, tá? Não é uma sentença. É uma decisão longa, ela vai refutando várias coisas aqui, mas o mais importante é o seguinte: o Instituto Sigilo pediu uma liminar. E eu vou, olha aqui, ó, essa liminar. Liminar para a Serasa divulgar informações sobre vazamentos de dados é indeferida. Tá vendo? Foi indeferida essa liminar. E aí ela foi confirmada aqui na decisão. Vocês vão entender. Olha aqui, ó. Tá aí. Ação civil pública. Essa tutela provisória aqui, ó, de urgência, foi indeferida. Vocês vão ler e vão ficar a par de tudo que não te falaram até agora. E eu estou te passando. Há toda uma cronologia do que está acontecendo com esse processo que busca a indenização de 30 mil, tá? E não aquele informado pelo Instituto lá nas perguntas e respostas. E você vai ver que foi indeferida. Ele vem falando, vem relatando e vem falando tudo, juiz. Aí ele começa, ó, é o relatório, decido, tá? E aí, da tramitação, tal, deixa eu ver aqui, ó. Preliminares. Ele vem em cima das preliminares
da Serasa, inclusive, ele rejeitou, acho que todas elas, tá? E aí, ó, das preliminares da União, vocês vão ver que a União fala aqui, tá? Ademais, não há previsão da Agência Nacional de Proteção de Dados suceder à União. Mas vamos lá. Das provas. E aqui, ó. Por fim, deferida a produção de prova pericial. Olha só. Nessa decisão de 11 de dezembro de 2023, não tem nem um mês isso, o juiz deferiu o quê? Produção de prova pericial. Olha aqui, ó. Da tutela de evidência requerida pelo MPF, o que ele faz? Vamos ver. De fato, início da tramitação. Aí, suposto. Aqui, ó. Afasto preliminares do Serasa. Afasto a legitimidade arguida. Defiro o ingresso da ANPD. Indefiro tutela de evidência requerida pelo Ministério Público. Intime-se a União e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Para quê, gente? Para começar a produção de provas. Cumpra-se, vai para a secretaria. Então, assim, Giovanni, eu vou ganhar esse processo, mega vazamento, eu vou colocar os 30 mil reais, como o Instituto Sigilo está publicando aí. Gente, o processo do Instituto é de 2021, não é de 2020. O Instituto confunde ou procura criar ali um copyright no sentido de fazer com que mais pessoas façam a adesão ao Instituto ou façam a assinatura da petição. Isso daí é informações que vocês vão ter que avaliar. O Ministério Público traz muita legitimidade para a ação civil pública, mas você tem que entender que é um processo de 2021 e que agora, há menos de um mês, o juiz indeferiu as liminares requeridas e começou produção de prova pericial. Então, nesses processos gigantescos assim, normalmente se ganha no cansaço. Igual do Facebook, que eu já falei com vocês aqui, teve a ação, teve a condenação, e aí tem que esperar os recursos para que você possa entrar individualmente nos seus estados. Aquela indenização de 5 mil reais do Facebook está muito mais adiantada do que essa daqui. Essa daqui, gente, de 100%, não andou nem 5%. Tá? Te dei as informações e todos esses documentos que eu te mostrei aqui agora, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, para que você possa acessar e tirar as suas conclusões. Claro, eu acredito que o Instituto vai corrigir essas informações de copyright, que ficou feio, tá, Instituto? Não ficou legal, sabe? Vocês não precisam disso diante da tamanha legitimidade que vocês conseguiram. Primeiro, com o pioneirismo da ação. Segundo, com a coautoria do Ministério Público Federal. E, assim, é uma ação bacana, legal, mas que vocês têm que deixar bem claro que o processo não é de 2020, é de 2021, que o processo que vocês informam não foi dada entrada por vocês, e sim pelo Ministério Público do Distrito Federal, que o número que vocês informam não é a ACP de vocês, e sim uma ACP da Justiça Federal, da Justiça Distrital do Distrito Federal, e que é do Ministério Público Federal e não é de vocês. Sabe, esclareça isso, que o pedido de liminares, tanto de vocês quanto do Ministério Público Federal, foram indeferidas e que agora está na fase de produção de prova pericial. Eu acho que desse jeito vocês vão alcançar mais legitimidade do que já tem. Espero ter ajudado, ter colaborado para que você tenha a informação correta, qualificada, dentro de parâmetros legais de transparência e legalidade, não é verdade? Um grande abraço e compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Até logo, gente. Eu te pedi para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar? Eu acho que não, né? Então faça isso, não te custa nada. Tchau, valeu.